traído pelos próprios irmãos, esquecido numa prisão escura. E ainda assim, ele escolheu perdoar. Essa não é apenas uma história da Bíblia. É uma jornada real, marcada por dores profundas, fé inabalável e reviravoltas que mudaram o destino de uma nação inteira. Talvez você já tenha ouvido o nome dele, mas nunca assim. Hoje você vai sentir, vai se ver nessa história, porque pode ser que, assim como ele, você também já foi traído, esquecido, humilhado. Mas a história de José prova que Deus transforma a dor em propósito. As histórias mais marcantes não nascem em palácios, nascem no meio do pó, entre olhares tortos e silêncios pesados. José era apenas um garoto, o mais novo entre tantos irmãos, mas o único que ousava sonhar alto. Sonhava com feixes de trigo se curvando diante do seu, com estrelas que o reverenciavam. E talvez, num outro mundo, isso teria sido só encantador, mas não naquela família. Cada sonho que ele contava era como uma flecha cravada no orgulho dos irmãos. Eles viam um moleque mimado, vestido com uma túnica colorida demais, andando de cabeça erguida enquanto eles suavam nos campos. O pai, Jacó, não escondia o favoritismo. Amava José com um tipo de carinho que os outros nunca receberam. Isso criou um campo de tensão, algo invisível, mas inflamável, e um dia aquilo explodiu. Naquela manhã, José saiu para procurar os irmãos, amando do pai. Era para ser uma simples visita. Mas quando eles o viram se aproximando de longe, algo se acendeu. O desprezo virou plano. O plano virou armadilha. Lá vem o sonhador, disseram entre si, e as palavras cuspidas carregavam veneno. Não demorou muito. Agarraram José, rasgaram sua túnica e o jogaram num poço seco, sem água, sem saída, sem esperança. O som das risadas abafava o desespero, e enquanto ele gritava por socorro, os irmãos apenas se afastavam, como se nada estivesse acontecendo. Depois, o tilintar das moedas. 20 peças de prata. O preço de um irmão, o preço de um sonho interrompido. Vendido como se fosse gado, levaram José acorrentado, arrastado para uma terra estranha chamada Egito, longe da casa do pai, longe dos braços da mãe que já não vivia, longe de tudo que ele conhecia. Mas o olhar dele, o olhar dele ainda carregava algo. Uma semente, um brilho pequeno, quase imperceptível, mas vivo. E enquanto o deserto engolia seus passos, o destino já preparava a próxima virada. Porque mesmo acorrentado, José ainda não tinha chegado ao fundo. O Egito o esperava, mas não como ele imaginava. O Egito queimava. O calor era denso, o idioma estranho, os olhos ao redor frios como pedra. Para qualquer outro, aquilo seria o fim. Mas José, ainda que carregasse correntes nos pulsos, tinha algo que nem a escravidão podia roubar: dignidade. Ele chegou como mercadoria, mas não se portava como tal. Os outros abaixavam a cabeça. Ele, não. Não por orgulho, mas porque sabia quem era, mesmo quando todos pareciam ter esquecido. Foi comprado por Potifar, um homem importante, capitão da guarda de Faraó. A casa era luxuosa, os costumes diferentes, e tudo ali respirava autoridade. Mas José observava, aprendia, agia, e logo algo incomum começou a acontecer. Tudo o que ele tocava prosperava. O gado crescia, os campos floresciam, os servos obedeciam com mais prontidão, como se um vento invisível soprasse a seu favor. Potifar notou. E o garoto estrangeiro, outrora comprado como escravo, passou a comandar toda a casa. Tudo estava sob seu cuidado. Tudo, menos uma coisa:
Havia olhos que o seguiam pelos corredores de mármore, olhos pintados de desejo, olhos que pertenciam à esposa de Potifar. Ela o queria e não escondia. Dia após dia, como serpente envolvente, ela se aproximava, sussurrava, tocava, insinuava. José resistia, não porque era tolo, mas porque era íntegro. Até que um dia ela avançou. Ele fugiu, literalmente, deixou a roupa em suas mãos e correu. Mas para ela, a rejeição foi um insulto, e o que era inocência virou acusação. A verdade foi enterrada e a mentira floresceu. Potifar, cego de raiva, mandou José direto para a prisão. Sem julgamento, sem escuta. Um corte seco no que parecia ser o início de uma nova fase. E assim, aquele que liderava uma casa inteira foi lançado nas sombras de uma prisão escura. Outra queda, outro fundo de poço. Mas José ainda não havia terminado de sonhar. Mesmo nas grades, algo nele continuava aceso. Porque ali, entre os muros frios e os ecos do silêncio, surgiriam vozes. Vozes cheias de mistério, vozes que carregavam sonhos, e sonhos sempre tiveram um papel especial na vida de José. Na escuridão da prisão egípcia, o tempo parecia ter parado. Não havia janelas, não havia respostas, só paredes úmidas e um silêncio que gritava. José, agora vestido de trapo, dividia espaço com criminosos e esquecidos. Aquele que outrora cuidava dos bens de um homem influente, agora mau, era lembrado como alguém. Mas mesmo ali, com as correntes frias nos tornozelos e a injustiça latejando nos ossos, algo pulsava dentro dele. Uma firmeza que não vinha das circunstâncias, mas de dentro. Os guardas começaram a notar. Ele não reclamava, não implorava, não se arrastava como os outros. José ajudava, ouvia, fazia mais do que pediam. E de novo. Aonde ele colocava as mãos, algo florescia. Em pouco tempo, ganhou a confiança do carcereiro-chefe e passou a cuidar dos outros prisioneiros. Como se, mesmo sem título, o destino insistisse em colocá-lo no comando. Mas ninguém ali imaginava o que estava por vir. Foi então que chegaram dois homens diferentes. Usavam vestes mais finas, traziam no rosto a vergonha recente de quem já esteve no palácio. Eram o copeiro e o padeiro do próprio faraó. Tinham caído em desgraça, jogados naquele buraco junto com José. E numa certa noite, os dois sonharam. Sonhos vívidos, estranhos, inquietantes. Quando amanheceram, seus olhos estavam cheios de angústia. José se aproximou, perguntou, escutou e, com a mesma sensibilidade que um dia o fizera odiado pelos irmãos, interpretou os sonhos com precisão cirúrgica. Para o copeiro, boas novas. Seria restaurado ao seu cargo. Para o padeiro, a morte o esperava. 3 dias depois, tudo aconteceu, exatamente como ele dissera. Antes de o copeiro sair, José o segurou pelo braço. Não implorou, apenas pediu: lembra-te de mim quando estiver diante do rei. Uma frase simples, um pedido quase sussurrado no meio da dor. Mas assim que o copeiro voltou ao palácio, esqueceu. E o nome de José foi enterrado no esquecimento. Meses passaram, talvez anos, e os dias voltaram a ser iguais. A cela, o pão seco, o eco dos passos dos guardas no corredor. Mas o céu não tinha esquecido. Em algum lugar do trono mais alto do Egito, o coração de um rei seria sacudido. E tudo isso começaria com um sonho. Sonhos na cela, a chave de um futuro oculto. Era noite quando o silêncio do palácio foi cortado por um grito. Faraó acordou suando, os olhos arregalados como se tivesse visto algo que não deveria. 2 sonhos, 2 imagens que o perseguiam com a força de um presságio. 7 vacas gordas devoradas por 7 magras.
Depois, espigas cheias engolidas por espigas secas. Mas o mais perturbador era o vazio de não entender o que aquilo significava. Rei do Egito chamou os sábios, os magos, os intérpretes dos deuses. Um por um, todos falharam. E no meio do desespero real, uma lembrança quase esquecida despertou na mente do copeiro, como um fio de memória puxado de dentro da alma. O nome, sussurrado entre os muros da prisão. Um hebreu, um prisioneiro, um homem que via além dos olhos. Faraó, eu conheço alguém. E assim, as engrenagens do destino giraram de novo. Soldados desceram à prisão como se procurassem um tesouro perdido. Rasparam-lhe a barba, trocaram-lhe as roupas. E num piscar de olhos, José, o menino vendido, o escravo acusado, o preso esquecido, estava de pé diante do trono mais poderoso da terra. Faraó contou os sonhos com ansiedade nos olhos. Esperava hesitação, medo, confusão, mas o que viu foi calma. José ouviu e começou a falar, não titubeou. As palavras saíam como quem traduz o céu em frases humanas. 7 anos de fartura virão, depois 7 anos de fome consumirão tudo. E então, num gesto ousado, ele foi além. Sugeriu soluções, planejamento, estratégia, armazéns, administração. O salão inteiro ficou em silêncio. Faraó o olhava como quem enxerga uma peça rara de outro mundo. Aquele homem ali não era comum, não era egípcio, mas carregava algo diferente, algo que os títulos reais não explicavam. E ali, entre colunas de ouro e guardas armados, uma decisão inesperada começou a se formar. Mas o que José ainda não sabia é que esse novo posto não apenas o colocaria acima de todos, exceto o rei, mas também o colocaria de frente com um passado que ele acreditava enterrado. Porque o tempo pode curar feridas, mas também traz de volta rostos que nunca se esqueceu. Da cela ao trono, o improvável conselheiro do rei. A multidão se apertava nas ruas do Egito. Havia rumores, sussurros, gente perguntando quem era aquele homem estrangeiro que agora usava o anel do rei, túnicas finas, colar de ouro no pescoço e andava num carro real com soldados abrindo caminho. José, o hebreu, o ex-prisioneiro, agora governador de toda a terra. Faraó não apenas acreditou nas palavras dele, confiou-lhe tudo, cada grão de trigo, cada celeiro, cada decisão. Deu-lhe autoridade, nome, esposa egípcia, um novo começo. Mas dentro daquele novo homem ainda morava o garoto dos sonhos, o que ouvia vozes do céu, o que enxergava o invisível em meio ao caos. Vieram os 7 anos de fartura. Os campos renderam como nunca antes. As plantações pareciam dobrar de tamanho com o toque do vento. E José, incansável, ordenava que se construíssem depósitos, silos, reservas. Armazenava como quem conhecia o futuro. O povo prosperava. Mas com o tempo, o céu mudou, os ventos trouxeram poeira, as nuvens sumiram, o solo rachou e o pão começou a faltar. Primeiro nos vilarejos mais distantes, depois nas cidades, por fim até nas fronteiras do império. E todos vinham ao Egito, porque só lá havia alimento, só lá um homem havia previsto a fome. E só ele podia autorizar a venda dos grãos. As filas cresciam. Estrangeiros se misturavam aos egípcios. Velhos viajavam dias com seus filhos. E um dia, entre a poeira e os mantos desgastados, um grupo chamou a atenção. 10 homens, hebreus, rudes, suados, exaustos, pediam comida, mas não sabiam com quem estavam falando. José os reconheceu de imediato, o andar, a voz, os rostos envelhecidos, mas familiares demais. Eram seus irmãos, aqueles que o jogaram num poço seco,
aqueles que venderam sua infância por moedas. Mas eles não o reconheceram. Não naquele homem poderoso, vestido como egípcio, falando por intérprete. O passado deles estava ali, em pé diante deles, mas encoberto por um novo nome, uma nova vida. E naquele instante, algo se rompeu por dentro, um turbilhão de memórias. A dor que dormia acordou, mas José manteve o rosto firme, fingiu não saber e começou a testar. Perguntas, acusações veladas, um jogo que escondia muito mais do que curiosidade, porque algo ainda faltava, alguém, um rosto, que ele não via entre os 10, o reencontro que a alma não esquece. Entre todos os rostos, havia um que José esperava ver, mas não viu. Benjamim, o irmão mais novo, o único que compartilhava com ele o sangue de Raquel. Onde estava? Vivo? Escondido? Protegido? A ausência dele latejava como ferida aberta. Então, José lançou uma condição. Se quisessem mais alimento, teriam que voltar e trazer o caçula com eles. Os irmãos se entreolharam em pânico. Aquilo era impensável. Mas a fome fala mais alto que o orgulho. E depois de muito relutar, eles voltaram. E dessa vez trouxeram Benjamim. Quando José o viu, o tempo parou. O menino agora era homem, mas os olhos eram os mesmos. O governador, no entanto, não chorou. Ainda. Criou mais uma prova, mais um teste. Algo que tocaria o coração daqueles homens de um jeito que nem eles imaginavam. Porque antes da revelação, ainda restava um último gesto. Um que selaria todo o passado com o presente. E nesse gesto, tudo mudaria. A história de José nos mostra que mesmo quando tudo parece desmoronar, quando somos traídos, esquecidos, humilhados, há um propósito sendo construído no invisível. Cada dor, cada silêncio, cada queda foi um degrau. José nos ensina que fidelidade no pouco, mesmo no anonimato, abre portas que nenhum homem pode fechar, que caráter vale mais do que circunstância, que Deus não se esquece mesmo quando todos esquecem, e que o perdão liberta mais do que a vingança. Talvez você esteja num poço ou numa prisão emocional. Mas a história de José prova que o fim da linha pode ser apenas o começo de algo extraordinário. Se essa história falou com você, se em algum momento você se viu em José lutando em silêncio, esperando justiça, tentando manter a fé mesmo quando tudo parece escuro, então essa mensagem não pode parar em você. Alguém aí fora também precisa ouvir isso. Compartilhe esse vídeo com quem está passando por um momento difícil. Curta, deixe seu comentário aqui embaixo e me conta. Qual parte da jornada de José mais te tocou? Vamos espalhar essa palavra, porque talvez, através da sua ação, Deus esteja querendo falar com mais alguém hoje.